Sonambulismo é um sonho mais profundo e, de certa forma, mais real, porque é onde o espírito se mostra livre, tendo mais percepção do que no sono, porque no estado de sonambulismo, o espírito ele tem posse total de si mesmo. Os seus órgãos não recebem mais impressões exteriores. O espírito ele se isola do corpo por meio da sua forte vontade e também da sua maturidade espiritual. Através do pensamento, ele retarda a circulação da força vital, sem que com isso tenha perda para sua volta ao corpo, o que, quando se dá, é na plenitude do silêncio. Não existe violência nessas operações que o espírito realiza. O espírito, com os seus plenos poderes, ele tem comunicação direta com o mundo espiritual. Sonambulismo natural é aquele que evolui do estado de sonho e onde sempre existe um agente, levando a alma ao sono mais profundo e a ver coisas que antes não percebia. Sim, existe o sonambulismo provocado por magnetizadores e hipnotizadores. Eles podem provocar esse estado no ser humano, impondo através de ordem mental as suas ideias. E assim, o espírito é guiado por eles. O espírito nesse transe é como um instrumento dócil nas mãos daquele que lhe impõe as ideias a serem executadas. Sonambulismo no estado de êxtase podemos chamar de autossonambulismo. É quando o espírito ele torna-se livre através das suas faculdades aguçadas, vendo e ouvindo o que a sua mente mais profunda determinar. Às vezes, o espírito ele alcança com a sua visão a audição, onde os aparelhos não conseguem. Com o passar do tempo, o ser humano poderá entrar em êxtase, como sendo um fato natural. O sonambulismo natural, ele nasce do sonho. Às vezes, isto acontece como intercâmbio do mundo espiritual para o mundo material. É um desenvolvimento de certos dons da alma
que devemos ver com naturalidade. É um estado muito comum entre as criaturas. Sim, existem algumas pessoas que em estado de sonambulismo, elas podem trazer comunicações. Elas se servem como médium, né? E trazendo para nós essas belas comunicações que são completamente inconscientes, mas são reais. O sonambulismo, ele pode ser considerado como uma variedade da faculdade mediúnica, ou melhor, são duas ordens de fenômenos que se acham muito frequentemente reunidas. Por quê? Porque o sonâmbulo, ele age sobre a influência do seu próprio espírito. É a sua alma que nos momentos de emancipação vê, ouve e percebe, fora dos limites dos sentidos. O que ele externa, ele tira de si mesmo. As suas ideias são, em geral, mais justas do que quando ele está acordado, quando o médium está acordado. Os seus conhecimentos, eles são mais dilatados, porque sua alma está livre, ou seja, o sonâmbulo, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos, contrário do médium. O médium é um instrumento de uma inteligência estranha. O médium, ele é passivo e o que ele diz não vem dele. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, enquanto que o médium exprime o pensamento de outro. O médium, em estado de sonambulismo, ele vê por qualquer parte do corpo, porque não são os seus órgãos físicos que observam. Quem observa é o espírito que vê. É ele que tem muitas qualidades que o ser humano ainda desconhece. Deus deu ao homem esta faculdade como um fim útil e sério, e não é para que ele aprenda o que não deve saber. Eis porque os sonâmbulos não podem dizer tudo o que vem. A origem das ideias dos sonâmbulos, ela está na consciência profunda, o arquivo da alma, onde Deus depositou
todas as leis e onde ela recolhe todas as experiências colhidas nas vidas sucessivas que teve o espírito neste ou em outros mundos. Sim, o corpo ele impede que o espírito conheça certas ciências que aprendeu em outras encarnações, mas no estado mediúnico, o espírito ele relembra todas as filosofias e ciências que tem guardado nos seus arquivos internos, que é a sua consciência. Sim, os sonâmbulos em transe poderão entrar em contato com espíritos inferiores e transmitir algo que não deveriam falar. Podem ser por interferência de espíritos de idoneidade duvidosa, que vão encontrar no médio sintonia de alguns desequilíbrios. Os sonâmbulos, eles têm dois tipos de visão, uma à distância e a outra é onde o espírito deixa o corpo, como no sono, e se transporta a diversos lugares. A visão do médium sonambúlico, ela se dilata, como se ele estivesse usando um telescópio de grande alcance. E isso acontece quanto mais evoluído o espírito for, mais sua capacidade de visão irá se dilatar, chegando a observar até a vida em outros mundos. Mas para alcançar outros mundos em espírito já é mais difícil, pois vai depender muito da sua evolução espiritual. O mais comum mesmo é a visão à distância aqui entre nós. Sim, o sonâmbulo, ele pode ver outros espíritos, porque a sua visão se dilata, de modo que ele vai poder observar as coisas mais profundamente. Mas como ainda se encontra ligado à matéria por laços fluídicos, ele pode pensar que os espíritos são encarnados. Dessa forma, ele poderá se confundir, mas, no entanto, tendo ele o conhecimento, já irá dominar com facilidade e saber discernir com normalidade.
O espírito, ele sente-se no corpo físico a sensação de calor ou frio do lugar aonde ele se encontra, mesmo que às vezes ele possa estar bem longe do corpo físico, porque o corpo reflete as sensações da alma, de modo que ela se encontra agindo no mundo dos espíritos. Isso aí é uma prova de que a alma está ligada ao corpo por fios invisíveis, o chamado cordão fluídico, ou o cordão de prata, ou o fio da vida. Esse cordão, ele serve de canal para que o espírito tenha as sensações. Quando o espírito se acha em viagem, observando o que mais lhe interessa no mundo espiritual. A verdadeira função do cordão de prata é manter a vida do corpo, quando o espírito sai por instante, pelo sono, no sonambulismo. Sim, o uso da faculdade de um sonâmbulo ou de qualquer faculdade espiritual, ela vai influenciar muito no estado do espírito após a morte, porque são as nossas ações que vão abrir ou fechar portas e caminhos nossos. São as nossas ações que vão nos direcionar à nossa libertação ou à nossa prisão.